Um tipo de jogo que eu joguei muito na minha infância, mas hoje em dia eu vejo pouco sobre, são os jogos musicais ao estilo Rock Band e Guitar Hero. Eu acho que a maioria das pessoas sentiu um sumiço desse tipo de jogo, ainda mais comparado ao boom de Guitar Hero que teve lá nos anos 2000. Mas como exatamente esses jogos alcançaram certa popularidade e depois a perderam? Basicamente, esse é o vídeo de hoje. Em 2001, a empresa Harmonix lançou o jogo Frequency diretamente para PS2. O jogo era simples, mas tinha uma ideia considerada nova para o público geral da América do Norte. Em um octógono, cada parte significava um instrumento, e através de comandos no controle você poderia mudar de instrumento e seguir a partir dali. Frequency funciona mais ou menos como um molde para Guitar Hero, mas não alcançou nem a pontinha do pé do sucesso de seu irmão, entre aspas. Talvez por causa dessa natureza acelerada e psicodélica do jogo, que pode ter afastado muitos jogadores. Há algumas atualizações importantes que Guitar Hero fez, por exemplo, adicionar um controlador externo ao jogo, sendo que Frequency usava o próprio controle do PS2. Essa ideia veio de um jogo da Konami chamado Guitar Freaks, que nunca fez muito sucesso na América do Norte. Guitar Hero foi criado pela Harmonix, mas distribuído pela Red Octane. Essa empresa estava interessada em criar um controlador próprio para trazer o Guitar Freaks de vez para a América, mas mudaram de ideia quando conheceram a Harmonix, que fazia já jogos musicais, e decidiram apoiá-los para criar um jogo próprio. Uma curiosidade é que a Microsoft tem dedo no sucesso de Guitar Hero, mais especificamente um funcionário dela. Ed Fries, líder da primeira versão do Xbox e peça fundamental para a compra da Band, em um encontro que ele teve com os presidentes da Harmonix, ele comentou que um jogo musical do tipo só poderia ser feito se tivesse um hardware personalizado externo. Eles então juntaram $1.700.000 para o desenvolvimento e mais $30.000 mais ou menos para o marketing, e então chegou às lojas Guitar Hero 1 e sua famosa guitarra de plástico. É difícil explicar a importância de Guitar Hero, porque ultrapassa a barreira dos videogames. Eu pessoalmente conheço pessoas que aprenderam a tocar instrumentos e se envolver com o mundo da música por causa desse jogo. Gente que eu julgo como talentosa pra caralho tocando guitarra, deu seus primeiros passos com Guitar Hero. Era acima de tudo um jogo educativo. O jogo então foi uma bomba. O boca a boca funcionou muito bem e quando eles menos se deram conta, as guitarras estavam sumindo das lojas. Isso abriu os olhos da gigante Activision, que comprou a Redbone por $100 milhões e financiou o Guitar Hero 2, que foi lançado um ano depois do jogo original e fez ainda mais sucesso, vendendo quase $200 milhões, um número absurdo para um jogo do tipo. Agora começa a queda, caracterizada principalmente por uma disputa entre duas empresas. A Viacom, dona da MTV, Comedy Central, Nickelodeon e, se eu não me engano, até do Porta dos Fundos, que resolveu comprar a Harmonix. Os direitos de Guitar Hero, então, só poderiam ir para uma das duas empresas, ou para a Red Octane, ou para a Harmonix, ou seja, ou para a Activision, ou para a Viacom. E acabou ficando com a Activision. Já a Harmonix, então, resolveu criar um outro jogo chamado Rock Band, o maior concorrente de Guitar Hero em sua época, e que acabou sendo distribuído pela EA. EA e Activision. Eu acho que você já sabe onde essa história vai chegar. Pois é, as duas empresas começaram a simplesmente lançar qualquer merda possível colocando o nome da sua principal franquia de música. Entre 2008 e 2009, tivemos o lançamento de mais ou menos 13 jogos somando as duas séries. Um ano, 13 jogos. E olha que aqui eu tô tirando suas variações como Band Hero ou DJ Hero, sendo esse último um fracasso completo, com estimativas da empresa de que eles venderiam 1 milhão de cópias no primeiro trimestre, mas com vendas reais de 120 mil cópias segundo o GameSpot. Acho que você já percebeu que com 13 jogos em um ano, as duas franquias acabaram ficando desgastadas na opinião do público e da crítica. E não bastava isso, Guitar Hero ainda teve uma polêmica para lidar. A família de Kurt Cobain sabia que o músico falecido estaria presente em Guitar Hero 5. O que eles não sabiam é que ele não só estaria disponível como personagem das músicas do Nirvana, como também estaria disponível em qualquer música. O que significava que Kurt Cobain poderia tocar música pop, o que a viúva dele, Courtney Love, considerou um insulto. Nunca teve nenhum tipo de disputa legal entre as duas partes, mas vamos dizer apenas que alguns fãs hardcore do Cobain e a família dele acharam meio paia a atitude da Activision. Com o fracasso de DJ Hero e uma quantidade imensa de jogos chegando em pouquíssimo tempo, não demorou muito para a Activision e a Viacom largarem o barco e abandonarem suas franquias. A Viacom chegou a revender a Harmonix para os mesmos donos anteriores por uma quantia inacreditável de imensa, segundo o Wall Street Journal, eu vou até dar uma pausa para poder falar, no valor de $50. Não são 50 milhões, nem 50 mil, são $50.
Obviamente esse valor é super baixo, porque os novos donos assumiriam a dívida que era da Viacom. Em 2015, as franquias tentaram um revival, com Rock Band 4 e Guitar Hero Live, mas o formato online, falando do Guitar Hero, incomodou parte do público, ainda mais considerando que as músicas poderiam ser compradas e eram muito caras, e o formato de rádio que vai passando músicas 24 horas por dia era meio estranho, tanto que depois de 2 anos a Activision parou de oferecer suporte para o jogo, baixando a quantidade de músicas de 500 músicas para 42. No caso de Rock Band 4, a Harmonix se juntou com uma empresa chamada Mad Catz para produzir o novo jogo. Foi, obviamente, um fracasso e a Mad Catz, que já estava mal das pernas, faliu. Um fato interessante sobre a Mad Catz, que não tem nada a ver com o Rock Band, é que depois da falência, os trabalhadores da fábrica da empresa lá na China se juntaram e compraram ela, e hoje ela está produzindo apenas alguns periféricos. Existem teorias sobre o fracasso de Guitar Hero. Primeiro, o que justifica o preço de um jogo de ritmo do tipo era o fato dele acompanhar um instrumento de plástico. O problema é que a Activision e a própria EA tinham 2 alternativas. Eles poderiam fazer com que cada jogo usasse um instrumento único, o que acumularia basicamente um monte de lixo na casa dos jogadores e geraria sua revolta, como o Guitar Hero Live fez. E 2, eles poderiam fazer com que os jogos de cada geração de consoles pudessem usar o mesmo instrumento, o que tiraria o apelo de pagar tão caro assim um jogo. Eu diria que na indústria atual, com jogos sendo muitas vezes tratados como serviços, talvez Guitar Hero fosse algo forte nos dias de hoje, se você tivesse uma série de variáveis como o rock funcionando da maneira que funcionava nos anos 2000, mas enfim. Se você tivesse um jogo sendo tratado como serviço, sofrendo atualizações frequentes e talvez sendo de graça, mas cobrando uma assinatura mensal para inserir mais músicas e modos, talvez ele ainda fosse um grande jogo nos dias de hoje, mas não é. Talvez o erro da franquia foi ter surgido na época errada, vai saber. Há uma teoria obscura que diz que o fracasso de Guitar Hero ao longo do tempo era uma forma da Activision de sacrificar a franquia da sua concorrente EA, impedindo que eles tivessem uma fonte de renda forte com o Rock Band, forçando eles a poder lançar vários jogos anualmente e decretando o fim da franquia rival também. Houve um cansaço claro do público, uma falha em como as empresas trataram comercialmente seus produtos, lançando jogos que seriam muito melhores se fossem apenas uma expansão do que um jogo único e próprio, mas o que exatamente levou esse gênero a assumir do mainstream e se manter apenas em remakes de PC por aí, ainda é um pouco mistério. Talvez as prioridades mudaram, as pessoas não estejam mais afim de pagar mais caro do que já pagam para ter um item de plástico em sua galeria. Talvez a própria situação do gênero rock impacte na produção de um novo jogo do tipo, já que hoje em dia o gênero que alcança bilhões de views e streams no Spotify é o pop. 1 milhão de variáveis e um único final, a morte de um gênero que com certeza mudou a vida de muita gente. É até estranho pensar que Guitar Hero surgiu e sumiu em menos de 10 anos. Coisas da vida. Mas eu acho que é isso. Espero que tenha gostado e